Om Mukhaṁ karoti vācālam Pangum langhayate girim Yatkripatamaham vande Paramananda Madhavam. Nesse segundo vídeo dessa série especial dedicada a Shri Krishna, nesse mês que antecede o festival de Krishna Janmashtami, nós vemos então um segundo verso de ensinamento da Bhagavad Gita, especificamente o verso 5 do capítulo 6. Udharedatmanatmanam natmanam avasadayet atmaiva hyatmano bandhu atmaiva ripuratmanaha. Nesse verso, Shri Krishna fala para Arjuna, dentro de um contexto das disciplinas meditativas, dhyana, que é uma vida meditativa, mais do que as disciplinas, é uma vida de disciplina, uma vida de atenção. Isso é uma vida meditativa, que é yoga, afinal de contas. E aí, então ele diz, Udharet atmana atmanam, que o indivíduo ele se eleve por si mesmo, na atmanam avasadayet, que ele não se afunde, atma eva hi atmanaha bandhuhu, pois ele mesmo é o seu próprio bandhu. Bandhu é o amigo, ele mesmo é seu amigo. Atma eva ripuhu atmanaha, ele mesmo é ripuhu, ele mesmo é o seu inimigo. Então, esse verso ele é muito especial, ele é muito bonito, porque de quem ele está falando? Então, quando ele usa vários termos, né, ele usa Atma o tempo todo. Atma significa eu. A gente usa o termo Atma como o eu mais profundo, o ser livre de limitação, que deve ser descoberto. Mas o Atma também é usado para a própria mente. Então, aqui nesse caso, ele diz que ele próprio é o seu inimigo, ele próprio é seu inimigo, o indivíduo. Então, o que é o amigo e o que é inimigo? Na verdade, a gente está falando da própria mente. Se a gente olha para a nossa mente é um instrumento, é um grande instrumento que a gente tem. Se a gente olha para a nossa mente como uma aliada, realmente, a gente vai a grandes lugares. A gente consegue coisas grandiosas. O ser humano, a mente humana é uma coisa incrível. A gente consegue conhecimentos diversos. A gente consegue chegar a tantos lugares e conquistar tantas coisas maravilhosas em conjunto. Realmente a mente humana é incrível. Por outro lado, a mente humana pode ser realmente destrutiva. Ela pode machucar o outro e machucar a si mesmo. Então, como é que a gente se eleva ou se afunda? A gente se eleva na medida em que a gente consegue entender a nossa mente, trazer a mente como nossa aliada realmente. A mente ela vai trazer muitas coisas. Muitas vezes a gente considera dessa forma, a mente é muito difícil, ela é muito agitada e ela traz tantas coisas, é tão confusa. Uma mente confusa faz com que a gente não tenha uma clareza, uma paz na vida. Porque ela está o tempo todo trazendo tantas ideias e pensamentos conflitantes e emoções e dores, coisas com as quais a gente não consegue lidar adequadamente, porque é muito pesado, é muita coisa. E aí então, com aquela mente confusa e tomada de pensamentos e memórias contraditórias, a gente acaba muitas vezes se afundando. Quando o desejo toma conta, quando a raiva toma conta, a ignorância, em última instância, quando ela toma conta da nossa mente, a gente fica cego. Então, devido aos nossos medos, do que poderia acontecer? O medo de passar por aquilo que a gente já passou no passado e que foi tão terrível que a gente não conseguiu lidar de uma maneira adequada. E aí então a gente enterra, joga ali para baixo, joga lá pro fundo da mente, pro inconsciente, a gente nem lembra que está lá. Bom, mas eventualmente aquilo ali está lá. A gente pode não ver, mas aquilo está no fundo da nossa mente. E aí o que acontece? Bom, o que acontece é que eventualmente ela vem à tona. As situações da vida disparam algum tipo de reação, algum tipo de dor, algum tipo de angústia, e a gente nem sabe o que está acontecendo lá dentro. Quando a gente vê, a gente já agiu embaixo do impulso, embaixo da confusão, e aí a gente se arrepende. Então, isso é o problema. A própria raiva, a raiva é destrutiva. Bom, mas como é que a gente vai fazer então para lidar com essa raiva, com esse desejo, com essas emoções que parece que estão em ebulição e são tão dolorosas?
A gente muitas vezes acha que o comando da mente é um controle. A gente tem que não segurar e não ter essas emoções. O yogi não tem raiva. Como é que o yogi não tem raiva? É impossível o yogi não ter raiva. É impossível. Por que é impossível o yogi não ter raiva? Porque a raiva é uma expressão da mente humana. É assim que é. Todos nós, seres humanos, nós temos uma mente que é muito complexa e vai ter as suas complexidades. E vai ter o seu mecanismo, o seu funcionamento. E aí vão ter coisas maravilhosas que a gente considera e coisas que a gente vai considerar que são terríveis. E aí a gente foge. Essa fuga que é o problema. Porque enquanto eu fujo, como é que eu posso lidar? Não ter a raiva não é uma escolha. Ninguém pode escolher ter raiva ou não ter raiva. Não é uma decisão. A raiva se manifesta. O desejo se manifesta. O ciúme, a inveja, tudo isso que de alguma maneira a gente não valoriza, pelo contrário, a gente desvaloriza, a gente não quer porque de alguma forma me traz um sofrimento, me traz uma angústia e leva sofrimento para os outros também e no final das contas, debaixo disso tudo, eu sou o pior prejudicado, porque o resultado vem para mim e o resultado é mais sofrimento. Então a gente foge da dor, do medo, da tristeza, a gente foge. Isso não é prático. O que a gente pode fazer? Swami Dayananda costumava dizer, né, se a raiva bate na sua porta, ela vem de maneira inesperada, ela é um visitante inesperado. O que você faz? Não manda ela embora. Convida ela para sentar e tomar um chá com você. É assim que a gente lida com a raiva. Então, o que significa a gente convidar a raiva para tomar um chá? Significa dizer que, vamos lá, vamos conversar, vamos ver, por que você está vindo? Por que você está vindo? Qual é a sua história? Você veio da onde? Por qual motivo? Por que você está aqui? Vamos tentar entender, vamos conversar. Isso é que é o sentar e tomar um chá. Da onde vem a minha raiva? Da onde vem a minha angústia? O que aconteceu que disparou? E o que tinha antes? Da onde vem? Será que vem de uma memória do passado? Vinculado a alguma outra situação antiga que de alguma maneira eu não consegui lidar porque era muito doloroso. A gente tem que estar atento. Se eu consigo olhar para a raiva e etc., né, outras reações também, mas se eu consigo olhar para essas reações, para esses impulsos, no momento em que elas estão acontecendo, eu ganho uma liberdade de escolha, um poder de decisão ali. Eu posso fazer alguma coisa, eu posso me afastar da situação, eu posso de alguma forma segurar a minha língua, eu posso fazer alguma coisa. Mas enquanto a raiva, a inveja, o desejo estão operando a revelia, enquanto eu estou cego, eu não estou vendo, essas reações estão agindo no meu lugar. E aí eu perco uma capacidade de escolha. E no final das contas, eu fiz aquilo que eu não queria ter feito, eu me arrependo. Mas eu não estava exatamente presente lá. Porque eu não estava prestando atenção, eu não percebi. Na verdade, a mente tomou conta. E aí então lá foi ela, as emoções foram. E aí eu não vi acontecer. E aí no final das contas, quem agiu? Quem agiu foi a raiva, foi o desejo. Mas a consequência da ação é minha. O resultado, quem vai ter que arcar, sou eu. Então isso é uma mente que é inimiga. Porque ela não está jogando a seu favor. Na verdade não é que ela esteja jogando contra você. Na verdade é você que não está querendo trazer a mente para o lado. Você luta contra ela. Se você luta contra a sua própria mente, aí ela se torna o seu inimigo. Ela é sua inimiga, porque você está lutando contra ela. A mente não é sua inimiga. Mas se a gente encara dessa maneira, realmente, ela se torna um estranho, um inimigo. E aí então a gente se destrói sozinho. A gente não precisa de inimigos externos. Quando internamente a gente se consome com toda essa confusão, com toda a ignorância, a gente se destrói sozinho, não precisa de inimigos. Por outro lado, se a gente consegue trazer a nossa mente como nossa aliada, como nossa amiga, vem aqui, né? Vem junto, vamos conversar, vamos tentar entender por que vem tudo isso. Da onde vem todas essas sensações, essas memórias, esses fantasmas todos. É a mente querendo dizer alguma coisa pra gente. Porque a mente não está ali para destruir a gente. A mente é nosso instrumento. Ela está ali de alguma maneira para ajudar. Mesmo quando é tão doloroso. É alguma coisa que a gente precisa resolver. A mente está trazendo à tona. Não é à toa. A gente precisa revisitar, olhar de uma outra forma uma situação que está engasgada. Uma dor que a gente não conseguiu vivenciar plenamente. A dor parece tão gigante. Parece maior do que a gente. Por isso que a gente foge. Mas na verdade, a dor ela é pequena comparada a nós. Nós somos muito maiores. Só que se a gente tem medo da dor, a gente evita de lidar. E aí parece que ela nos engole.
se a gente dá espaço para poder vivenciar, para poder olhar, para deixar ela vir. Porque se ela vem, ela vai também. No mundo é assim, tudo que tem um início tem um fim. A dor, quando vem, e a gente vivencia plenamente a dor, a gente pode olhar a dor e ver ela vindo e ver ela indo. E a gente vê a raiva vindo e ela indo. A tristeza vem, a tristeza vai. Tudo com as qualidades também. Mas é muito mais fácil a gente lidar com aquilo que a gente valoriza em mim, na gente mesmo. Então, não, porque eu tenho uma certa calma, uma certa objetividade na vida. Isso é maravilhoso. Agora a raiva, a tristeza, isso a gente não quer. Bom, mas a gente tem que lidar. Se a gente não está aberto para lidar com isso, a gente é consumido na gente mesmo. Mas se a gente se abre, sem julgamento, tudo bem, a raiva veio, tudo bem, eu não quero ter raiva, mas paciência, é um fato. Não querer ter raiva não é objetivo, porque a gente não escolhe. Então, se eu estou tendo a raiva, tudo bem, então estou tendo a raiva, eu sou humano, tudo bem, vamos olhar para entender o que é, de onde vem, e perceber quando eu fico com raiva. Em alguns momentos eu fico com raiva, em outros momentos eu não fico. Qual é o padrão? Qual é o mapa da minha mente? A mente tem um mapa, eu tenho que ir mapeando, descobrir o funcionamento, como um equipamento. Eu descubro como é que funciona esse meu instrumento magnífico. E aí eu aprendo a usar esse instrumento com um certo comando, sem um controle violento. Não precisa disso. Mas ao mesmo tempo sem deixar a mente ir para onde ela quer e pronto. Não, um certo comando, com uma certa disciplina, com uma certa liberdade. Deixa a mente pensar no que ela tem que pensar, deixa ela trazer o que tem que trazer, e aí eu vou comandando, sabendo quais são os caminhos, porque eu já vivenciei muito esses padrões, já passei muito por essas estradas, eu aprendo a lidar com a minha mente. E aí sim, ela se torna minha amiga. Agora eu tenho como ter um certo comando, ótimo, então agora eu vou usufruir. A raiva ela não é um problema, ela é uma força. Eu não preciso deixar essa força sair né, como uma represa que sai sem total controle e aí destrói tudo. Não, não preciso. Eu posso ver, posso perceber que eu tenho esse potencial de ação, esse potencial essa força ou de segurar alguma coisa que não deve acontecer, ou de fazer algo que deve acontecer. Mas eu posso fazer com a minha deliberação, com o meu estado de alerta da mente, que a gente adquire através de uma vida meditativa. E isso sim me traz uma certa liberdade. Liberdade de mim mesmo. Porque a minha mente sendo a minha aliada, bom, agora eu posso fazer melhores escolhas. Eu não estou sob julgo do meu desejo, dos meus impulsos. Pelo contrário, os meus impulsos, os meus desejos são um adorno, as minhas emoções. Elas colorem a minha vida, são ferramentas que eu tenho. Eu posso vivenciar plenamente, sem me deixar levar, sem ser carregado. E aí então eu consigo muito mais paz na minha vida, muito mais tranquilidade. E aí sim, eu posso ter espaço para pensar sobre outras coisas, sobre a minha natureza, como é que eu alcanço, essa paz é o quê? Qual é a natureza dessa paz que de alguma maneira eu acabo vivenciando numa vida de mais tranquilidade, de mais disciplina. Essa paz, Shri Krishna ensina também em outro momento, essa paz é a sua própria natureza, que está além da mente. Então a mente é a sua aliada, é o seu instrumento até para você descobrir essa paz em si mesmo, que você então possa através da sua mente, sem julgamento, como sua aliada, e abrir os portões para o autoconhecimento. Hariom Tat Sat.